Olá, hoje vou-vos falar sobre a linguagem física e metafísica da dança e como a dança pode ser tão benéfica para nós. Então, como professora de dança e como psicóloga, percebi que havia aqui um grande potencial na arte-terapia, como um recurso expressivo, como um lugar simbólico, pelo seu caráter físico e metafísico, uma vez que a dança e esta arte-terapia, todas as expressões da arte, sensibilizam os nossos sentidos pelo meio da reverberação que fazem no nosso inconsciente e no nosso consciente da nossa memória. Então a dança, o que ela é capaz de nos fazer, ela consegue nos provocar e com isso ela consegue fazer transformações e com que nós sejamos capazes de fazer transformações também na nossa vida. Aqui a dança tem uma linguagem muito própria, não é? E tem também a sua história e a percepção que nós temos dela, a percepção que temos da dança, tanto é por isso mesmo individual, portanto de cada um de nós, muito própria, mas também existe aqui num coletivo, não é? Porque a dança já vem de há muito tempo atrás, tem desde tempos muito antigos que sempre se utilizou a dança, tribos utilizavam a dança para chamar a chuva, enfim, há aqui um coletivo inconsciente que também está metido aqui no nosso enraizamento e no nosso inconsciente coletivo. Então assim a dança consegue apresentar-se então como uma potencializadora dos nossos sentidos, ok? Pelo seu caráter que tem de ritual, o que ela tem, de como ela é composta, pelos seus movimentos, ou não, ou pelas pausas, não é? Pelo toque que fazemos em nós, na roupa, no chão, naquilo que nos circunda, pelo ruído, se batermos palmas, o nosso corpo bate alguma coisa, se bate no chão, se bate no nosso corpo, não é? Também tem ruído, também faz coisas, ou se não há toque nenhum, e se nem sequer há música e temos o silêncio, não é? Então é isto tudo que faz aqui, que exista e que seja exposta e trazida aqui ao consciente e trazida à realidade esta estrutura mais física e metafísica, então, da dança. Então a dança é aqui uma linguagem que permite trabalhar o nosso inconsciente e por isso mesmo também permite trabalhar o que são chamados os arquétipos junguianos do coletivo. Portanto, Jung era um psicólogo e ele trabalhou e expôs aqui um conceito de arquétipo, portanto que são imagens coletivas que existem numa determinada cultura ou numa determinada sociedade, que toda a gente possui esses mesmos arquétipos, essas mesmas imagens acerca de um conceito. Então assim, a dança, o que ela consegue fazer é acompanhar aqui o processo das relações antropológicas, portanto já vindas de outros tempos, já aqui para trás, não é? Dado que ela se vai desenvolvendo de acordo com as construções humanas e vai conseguindo assim revelar a presença da dança ao longo da história também, conforme os seus movimentos políticos, movimentos sociais, culturais, históricos, portanto a dança consegue trazer consigo tudo isto, ok? Ela ainda consegue ser então um recurso expressivo, ok? Ela permite ampliar a consciência sobre nós mesmos, fazendo com que consigamos melhorar a nossa relação com as nossas próprias emoções, os nossos sentidos, as nossas sensações, pois ela consegue atuar aqui no nosso sistema nervoso, no nosso metabolismo e, por isso mesmo, então consegue direcionar-nos para a saúde, tanto do corpo como da mente. E estes efeitos que ela tem sobre o metabolismo, claro que podem ser positivos, mas também podem ser negativos, não é? Isto vai depois ser conforme cada um de nós, a nossa própria individualidade, não é? Porque a dança, enquanto recurso, ela vai mobilizar, ela age, ela ressoa aqui nas nossas emoções e consegue até possibilitar então a recuperação de algumas doenças, porque ela consegue melhorar a nossa autoestima,
consegue melhorar uma série de processos que se passam entre nós. Já sabemos que ela também é potencializadora de bem-estar, de diminuição de stress, ok? Então é algo que devemos ter em conta, ou podemos ter em conta, quando estamos à procura de um estilo de vida saudável e de um caminho direcionado à cura, não é? Então, para entender esta ligação física da dança com o ser humano, podemos fazer aqui uma reflexão, uma análise. Então, se estivermos, por exemplo, num espaço mínimo em que nós não nos conseguimos mexer, ok? Mesmo assim, nós jamais ficaríamos completamente parados. Porquê? Porque o nosso corpo, organicamente, não é? Possui o seu próprio movimento, não é? Na pulsação, na respiração, o sangue que circula, não é? Então, o corpo organicamente tem o seu próprio movimento, tem o seu próprio ritmo, não é? Então, o nosso coração, que é pulsante, não é? Determina que haja aqui uma produção de movimentos, até de ruídos, não é? No nosso próprio corpo. Se colocarmos aqui a nossa mão no peito, sentimos o pulsar do nosso coração, não é? Sentimos o nosso pulsar interno. Então, com isto, temos a noção de que o movimento humano é uma caracterização e é um espelho do mundo externo, do que se passa cá fora. Do que se passa cá fora passa-se também cá dentro, ok? E é desta maneira que a dança consegue mobilizar e afetar-nos de uma maneira tanto física quanto metafísica, porque consegue transcender o nosso corpo por ela própria ser uma linguagem. Sim? Então é esta dimensão física e metafísica da dança, é ela que nos permite ligar aqui os diferentes lugares de uma pessoa para outra e, respectivamente, as suas realidades. E hum, a ligação destas realidades, de cada um de nós, aos nossos próprios lugares de fantasia, aos nossos próprios lugares de magia, aos próprios lugares de mitologia, até o que for. Portanto, é aqui que vamos ver a ligação entre o real e entre o imaginário. E além disso, um outro benefício também da dança é potencializar o provocar de memórias que nós temos, ok? Através aqui da dança, ela consegue curar-nos tanto individualmente como coletivamente, tanto fisicamente como emocionalmente, pois permite aqui o acesso às nossas memórias do inconsciente, hum, trazendo-as ao nosso consciente, e é por isso que quando utilizamos a dança para fazer trabalhos mais emocionais, a dança é então dirigida com uma intenção. Estamos a trabalhar algo com um propósito e não apenas fazer movimentos aleatórios só porque sim. Ok? Então, por falar nisto, por falar que é preciso haver aqui uma intenção, e que isto não é assim à toa porque estamos a fazer um trabalho emocional e porque estamos a querer um propósito concreto, não é? Então também não estamos à procura por isso mesmo que haja aqui muito padrão estético, não é? Que haja uma coisa muito formativa, não é? Como isto não é tanto uma aula de dança na sua forma técnica. Okay? Então aqui a dança é vista mais como um olhar daquilo que é produzido na compreensão de quem está a dançar, não é? Do sujeito, da pessoa, e que está no seu próprio processo de individualização e que está à procura também do seu lugar e do lugar da sua simbologia na dança que está a executar. Então a dança é por isso um recurso facilitador do processo terapêutico, não é? Que nos faz entender então aqui a passagem dos conteúdos do nosso inconsciente individual e coletivo, uma vez que ela então permite-nos expressar ou mobilizar a nossa expressão por meio das emoções. Não quer dizer que estas emoções sejam sempre agradáveis, não é? Às vezes não são, às vezes podem ser expressões como medo, como frustração,
como angústia, portanto, vamos passar aqui por todo o tipo de emoções e por todo o tipo de sentimentos, mas é isto que depois nos vai permitir aqui a nossa transformação e sabermos mais o nosso autoconhecimento sobre nós mesmos. Então a dança pode provocar muitas vezes também uma certa revolta, um certo distanciamento deste processo emocional, ok? Por isso, é importante também fazer-se aqui um estudo, e por isso eu também estudo estes processos da dança e estudo também as reações sobre a própria dança, hum, para perceber então qual a melhor maneira de usar a dança enquanto ferramenta do nosso processo emocional. Então, por causa disso mesmo, eu vou buscar várias informações, à psicologia, por exemplo, à arte-terapia, à própria história da dança, não é? Para perceber como é que a dança pode ser utilizada aqui de diferentes formas, uma vez que ela pode ser e, e é trabalhada para se fazer aqui uma exploração de emoções, sentimentos e nas nossas sensações. Então, o processo da integração da dança apresenta-se como um símbolo a ser trabalhado, por aquilo que ela emerge, não é? Por aquilo que ela traz, por aquilo que ela significa também para a pessoa que está a dançar, podendo eventualmente ser mesmo uma coreografia, uma criação própria da pessoa que está a dançar, não é? Portanto, pode ser uma coisa dirigida, mas pode ser uma coisa completamente livre, hum, da pessoa que o está a executar. Então existe aqui na dança um poder de movimento, não é? De mudança, podendo associar-se, claro, a outras formas de expressão, não é? Como a música, não é? Geralmente a dança não existe sem música, pode existir, mas está sempre muito associada à música, não é? Mas também de outras formas indiretas, como por exemplo a literatura, ao teatro, às artes visuais, não é? Então isto tudo vai fazer com que haja aqui o emergir, o vir ao de cima de um lugar simbólico que tem então a potencialidade de nos transformar. Então, a dança pode ser vista aqui como provocadora, não é? Está a provocar o quê? Está a provocar aqui todos os nossos sentidos do nosso corpo. Vês que ao estarmos aqui a trabalhar o nosso movimento, isto vai ressoar de uma forma que vai permitir desenvolver, trabalharmos todos os nossos sentidos. E numa sessão de movimento e dança emocional, o nosso corpo pode ser percebido como produtor de diferentes movimentações, não é? Então permite-nos apropriarmos-nos e reconhecermos-nos ao explorar aqui diferentes formas de produzirmos movimentos e vai-nos ajudar aqui a desenvolver uma consciência corporal através dos nossos sentidos, que são então mobilizados pela dança. Portanto, a dança está ligada ao ser humano como formadora, como transformadora, tanto de forma individual como também de forma coletiva, sendo um recurso que permite fazermos um olhar simbólico para o reconhecimento de nós mesmas.